Glória a Deus, mais uma vez, bom dia para todos os irmãos na paz do Senhor. Graças a Deus, hoje muitos estudantes de Direito estão praticando ou tendo a prova da OAB. E muitos irmãos nossos, inclusive o neto do pastor Paulo Freire, o Paulo Rogério, está fazendo a prova da OAB, é uma prova bem difícil. Eu fiz essa prova, não é uma prova muito fácil não, mas eu disse para o Paulo, olha, nós vamos orar para todos os nossos irmãos que estão fazendo a prova hoje da OAB, para que o Espírito Santo faça eles lembrar o que eles estudaram, né? Glória a Deus. Então, da maneira que você está, vamos orar. Senhor Deus, queremos pedir para que o Teu Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, possa fazer esses alunos, esses irmãos que estão prestando a prova da ordem da OAB para serem advogados, que o Teu Espírito Santo faça lembrá-los tudo o que eles têm estudados nesses últimos anos de faculdade, de graça, de força, de entendimento, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim nós colocamos os Teus filhinhos sobre Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Lição de número 12. O espírito humano e o espírito de Deus. Porque nós estamos agora fazendo esse estudo na perspectiva do espírito. E o nosso texto maior, o texto magno, o texto mais importante da lição 12, está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que declara: o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo aqui, testifica com o nosso espírito, que é o espírito humano, que somos filhos de Deus. Graças a Deus. E a verdade prática declara: além do seu testemunho em nosso espírito, que é o espírito humano, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Graças a Deus. Jesus disse isso: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Outro Consolador, que Jesus já era o Consolador, né? Aí ele fala: vos enviarei um outro Consolador. A palavrinha grega ali é allos, azinho L-L-O-S, allos. Allos significa outro da mesma natureza, da mesma espécie. Então, é maravilhoso nós sabermos que o Senhor Jesus voltou para o Pai, mas não deixou a igreja sozinha. Nós temos o Consolador, temos o Espírito Santo da promessa. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe está em 3 cartas paulinas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. E também a epístola aos Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé, para juntos lermos, todos juntos, essa leitura linda aí, das 3 referências da nossa leitura bíblica em classe. Leiamos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém, irmãos? Oremos. Pai, te damos graças pela leitura da tua santa palavra. Ó meu Deus, gesta fé em nós, que possamos desenvolver o fruto do Espírito. Capacita o teu povo e abençoa a tua igreja. Assim nós te damos graças e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Bem, a temática da lição 12, então, que é a penúltima lição do último trimestre de 2025, é Espírito humano e o Espírito de Deus. Vamos para os objetivos, objeto da lição 12. Primeiro objetivo, ensinar como que o Espírito Santo, como que a pessoa do Espírito Santo, como que o Consolador, o Paráclitos, aquele que Jesus disse, enviarei um outro Consolador, como que ele inicia e fundamenta em nós a vida espiritual, despertando o que? A consciência, gestando fé, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Preste atenção numa coisa, irmão. Se não fosse o Espírito Santo, jamais você aceitaria Jesus. Paulo, no capítulo 2 da sua carta a Tito, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação para todos os homens. O que significa isso? Que a graça, o Espírito Santo toca no livre-arbítrio do ser humano. Porque o nosso livre-arbítrio também foi decaído pelo pecado. Tudo. O profeta Isaías diz que da planta dos seus pés até as pontas do seu cabelo, tudo está contaminado, tudo caiu, por causa do pecado original. E claro, então, que Adão antes do pecado, ele tinha o livre-arbítrio sem ter sido contaminado. Então ele podia fazer as escolhas sem nenhum tipo de influência. Mas depois do pecado, até o nosso livre-arbítrio também foi contaminado. Então como que eu vou voltar para Deus por mim mesmo? Impossível, porque o nosso livre-arbítrio também foi decaído. Mas a graça de Deus se ha manifestado, graças a Deus. O Espírito Santo toca no livre-arbítrio da pessoa, para ele ser restaurado, para ele poder crer ou deixar de crer. Lembra que Jesus disse? Quem crer, mas quem tocou primeiro no nosso livre-arbítrio é o Espírito Santo de todas as pessoas. A graça de Deus se ha manifestado e está tocando no coração de todas as pessoas. Por quê? Qual é o predestino que Deus quer dar a toda a humanidade? Que todo homem seja salvo. Predestino é o sentido de um destino anteriormente estabelecido. Então Deus estabeleceu que toda a humanidade seja salva. Por isso que ele manda Jesus. Mas Jesus deixou claro, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Mas é uma escolha da pessoa. Isso chama responsabilidade. Porque se fosse todo mundo determinado para salvação ou para condenação, bom, mas aí então nós somos tudo robô. Mas aí nós vivemos um teatro. Porque se a pessoa já foi destinada para a salvação e outra foi destinada para a condenação, então ninguém tem culpa de nada. Cada um faz o que quiser, porque já foi destinado. Não é assim. Não foi destinado, não. Cuidado com essa doutrina de destino, porque é um perigo essa doutrina, porque ela tira a responsabilidade do indivíduo. Aí nem o diabo tem culpa mais, porque se ele foi destinado para o mal, ele vai fazer o quê? Aí vem a ideia da graça irresistível, né? Mas a graça é resistível, sim. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Mas e se não abrir? O que vai acontecer? Não vai entrar e nem vai cear. Então o Espírito Santo toca primeiro. O primeiro toque sempre é de Deus. Isso que nós chamamos de graça. Não vem de você, não vem por causa da sua, nada disso. É que Deus te amou e enviou o Espírito Santo para tocar no seu coração, para que você pudesse aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o primeiro toque sempre é de Deus, nunca é nosso, é o segundo. Depois que você é tocado pelo Espírito Santo, aí você está livre para crer ou deixar de crer. Graças a Deus que nós cremos. Então,
o primeiro objetivo dessa lição é ensinar como o Espírito Santo inicia, é a fonte, é a origem e fundamenta a vida espiritual. Vamos para o segundo objetivo? Mostrar como o Espírito Santo, como a pessoa do Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente. Graças a Deus. Irmão, eu tenho maior alegria de dizer sempre para a igreja: o Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. Porque tudo que você sente de querer adorar, de ser uma pessoa melhor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está tocando em você. Ele até ora para a gente nem sabe o que pedir. Eu lembro que uma vez sentei do lado de um jovem, ele estava orando, e ele falou assim: meu Deus, abençoa o bar da irmã Maria, não sei o que lá. Abençoa o bar? Você tem lógica mandar Deus abençoar um bar? E eu fiquei ali sentado, eu falei: nossa, se não fosse o Espírito Santo, meu Deus do céu. Cada coisa. O outro: Jesus, visita a Esther, que ele gostava da moça chamada Esther, né? Visita a Esther, faz ela se apaixonar por mim. Ai, que fraqueza, irmão. Vê se isso é a oração que se faça. Mas a gente não sabe orar. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Estou dando exemplos grosseiros. Mas quantas vezes você já fez uma oração sem pé, sem cabeça? Me dá paciência de já. Então, graças a Deus, irmão, glória a Deus por essa manhã. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que intercede por nós, mesmo na nossa dificuldade, na nossa fragilidade, coisas que a gente pede sem pé, sem cabeça, mas o Espírito Santo está aí do seu lado, glória a Deus, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então, mostrar como a pessoa do Espírito Santo atua na comunicação com o Pai, com Deus, e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e, olha aqui, intercedendo em meu favor, em nosso favor, graças a Deus. E terceiro objetivo, enfatizar como a pessoa do Espírito Santo edifica o crente através da onde? Da oração. Se ele intercede, é a oração. Que oração? Oração em línguas, que edifica a própria pessoa e produz também as virtudes do fruto do Espírito, que representa o ápice da vida cristã. Então você tem que pedir para Deus, para que o Espírito Santo geste em você o fruto do Espírito. Fruto do Espírito em nossa vida, em nosso coração. Então essa é a lição de número 12, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Vamos pensar um pouco sobre o nosso texto maior, o texto áureo, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Qual é o contexto de Romanos 8? Vamos lá verificar o que ele está falando. Ele fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Isso está entre os versículos 1 a 17 da carta de Paulo aos Romanos. E ele fala: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, não é uma ideologia, não é uma lavagem cerebral, fica lá, não, você é isso, você não. Porque é o Espírito Santo que testifica, não é o pastor, não é o diácono, não. Nas seitas religiosas são esses líderes. É eles que têm que falar como se fosse Deus, como se fosse Ele que é o tal. Mas em uma igreja de Cristo, é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo que está trabalhando em nós. Então a pessoa do Espírito Santo continua em foco nesse versículo. E aqui não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito de Deus. Então precisa saber diferenciar quando ele se refere ao Espírito Santo e quando está se referindo ao Espírito humano, que é o nosso ser interior, o nosso homem interior. Aqui então é o Espírito Santo de Deus que ele está falando, porque é o Espírito Santo quem dá testemunho da nossa filiação a Cristo. Amados, vocês são filhos de Deus, mas quem convence você disso? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer disso, não adianta, irmão. A pessoa nunca vai ter aquela alegria de ser membro do corpo do Senhor Jesus. Aí é uma questão, eu sou daquela igreja, então se sente membro de uma comunidade, acho, isso não é nada, irmão. Ser membro, tem pessoas que dão tudo para ser membro de alguma organização importante. Sabia disso? Pessoas que, nossa, faz tanta coisa só para fazer parte, porque é uma necessidade. Nós, seres humanos, temos necessidades de fazer parte de alguma coisa.
Por isso que você vê os grupinhos de adolescentes, e às vezes as tragédias que acontecem, né, em escolas, em outros locais, essa necessidade do pertencimento. Mas não é o homem, não é a religião, não é isso. Tem muita religião que tem os seus sacramentos. Então você faz parte daquela igreja porque você seguiu aqueles sacramentos. Não. Aqui está falando de uma coisa que transcende a tudo isso. Porque se um dia você for para um país ou para qualquer local que não tenha igreja, você é a igreja. Você ainda vai ter a presença do Espírito Santo. Porque vai além da organização material. Então é o Espírito Santo de Deus quem dá testemunho que você é filho de Deus. Graças a Deus por isso. Ele diz assim, testifica com. Essa palavra significa que a pessoa do Espírito Santo reforça, acompanha o testemunho existente lá dentro de nós. Lá dentro de nós temos esse sentimento. Graças a Deus que fomos comprados por bom preço. Graças a Deus, não é? Então é devido a essa consciência de filiação, que tem origem divina, que os crentes então aprendem de maneira bem real a chamar Deus de Abba. Sabe o que significa Abba em hebraico? Isso é uma palavra hebraica. Não é uma palavra grega. Isso é uma palavra hebraica. Abba. Abba. Fala, ficou redundante, né? Abba em português, pai. Pai, pai. Seria isso. E aqui eu quero que você entenda uma peculiaridade da fé cristã. O cristianismo que trouxe para nós Deus pertinho da gente. Na fé monoteísta revelada por Moisés no Monte Sinai, não tem esse relacionamento. O fiel não chama Deus de pai, porque isso é muito familiar, né? E eu estou falando aqui para quem teve um pai presente, porque tem muita gente que não teve esse privilégio. Ou porque perdeu o pai muito precocemente, ou porque o pai abandonou, ou porque o pai era ausente, ou porque o pai era violento. Mas eu estou dizendo para as pessoas que tiveram uma experiência sadia com um pai amoroso, acolhedor, protetor, estou dizendo isso. E essas pessoas conseguem ter uma ideia, uma percepção, o que significa ter Deus como pai. Porque quando a gente tem um pai presente, tudo que a gente fala para o pai nos aconselha, nos atende, dá resposta rápida, é o pai. E esse princípio, essa ideia familiar, de família, é Jesus que traz para nós. Não havia isso antes, no judaísmo inclusive. Então para nós é tão comum falar, quando você orar, você vai dizer, Pai nosso que estás no céu, mas isso é completamente estranho ao judaísmo. Os judeus não chamam Deus de pai, não tem essa percepção. Como que o judeu percebe Deus? O rei do universo, o eterno. É assim que o judeu percebe. Você fala, o eterno, você é uma formiga, minúsculo, diante dessa gloriosidade excelsa. Eles iniciam a oração deles chamando Deus do rei do universo, ou Deus, o rei dos mundos, o criador dos mundos, tanto dos visíveis como dos invisíveis, que é uma coisa assim, aquela reverência, mas é um Deus lá longe. Parece aquele Deus que está lá no trono, né, da glória, dos chamadas monarquias orientais, onde o monarca, né, o rei dos reis, senhor dos senhores, que era o título do rei da Pérsia, ficava lá naquele trono elevado. Então as pessoas chegavam, nem podiam olhar, né? Na China, por exemplo, você nem podia olhar para o imperador, você tinha que ficar o tempo todo com a cabeça baixa. Já pensou que, quer dizer, essa ideia não tem comunhão, ela é a autoridade máxima. Jesus quebra tudo isso, fala, não, vocês não, vocês quando vocês forem orar, vocês vão chamar Deus de Pai. Isso aí é de cristão, irmão, isso é cristianismo, porque é a religião do amor. A essência da fé cristã é o amor. Qual é a essência da fé judaica? Que é uma fé revelada. Qual é a essência do judaísmo? Deuteronômio 6,4, a unidade de Deus. Ouve, Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Então, a ideia essencial do judaísmo é a crença no Deus único. Posteriormente, no século VII, veio a outra religião, que hoje é uma religião que tem muitos adeptos, que é a segunda maior religião do mundo, que é o Islã. Como que o Islã percebe Deus? Poder.
É o poder. Pode ver que quando eles têm as manifestações, eles gritam, Allah Akbar. Quer dizer, Deus é grande. Quer dizer, é o poder. O Allah dos muçulmanos não tem nem compromisso moral com ninguém. Se ele olhar para você e não for com a sua cara, ele torra você, e daí? Você não tem questionamento. É determinismo. O Islã é determinista ao extremo. Então é uma coisa assim, totalmente, não tem relação pessoal. O Islã chama Deus de 99 nomes. 99 nomes, mas não Pai. Nomes bonitos, misericordioso, eterno. Tem um monte de nome bonito, mas não Pai, não tem. Nos 99 nomes deles. A oração islâmica inicia em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Bismillah e Rahman e Rahim. Quer dizer, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E Jesus, como é que ele faz? Não tem esse protocolo. Porque você parece que está numa corte oriental, que você é um cara minúsculo, e chega diante daquela autoridade, que você nem pode olhar para a cara dela. Não. Você vai entrar, olha o privilégio, nós temos que aprender a orar mais, irmão. Isso é privilégio de quem foi lavado pelo sangue de Jesus, quem nasceu de novo. Você pode dizer, Pai, Pai nosso que estás no céu. E Jesus fala aqui agora, olha que lindo, através de Paulo, dizendo que nós podemos chamar Deus de Abba, que é Pai. Então isso é um privilégio da nossa fé. Dessa fé que o elemento principal, enquanto o judaísmo é a unidade, ou seja, Deus único, o Islã, que é uma religião posterior, chama de poder. A essência da nossa fé é amor, o amor de Deus. Por isso que a gente chama Deus de Pai. Então, um indivíduo qualquer pode ter alguma inclinação para invocar a um poder superior, como se pedisse auxílio do seu pai. Mas é o Espírito Santo que produz no crente nascido de novo o conhecimento espiritual e a sua íntima convicção dessa realidade, assegurando-lhe que Deus é o nosso Pai. Que é só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que toca na pessoa e a pessoa compreende esse grau de comunhão. Isso assegura, então, a consciência, não somente da dignidade da sua posição, porque aí você está se pondo como filho, mas também da natureza de sua transformação, segundo a forma de vida da divindade. Eu sempre falei para vocês, e vou repetir aqui, o fiel vai ficando com a carinha da sua divindade. Isso aí em qualquer religião. Pode ver essas pessoas que ficam invocando espírito, é igual. As pessoas que ficam adorando imagem de escultura, é igual. Mas também é verdade que o crente que ficou orando e lendo a Bíblia fica com cara de Jesus. Está vendo? Então, isso aí é uma regra geral, não é só para nós não. Então, quando você vê uma pessoa toda atrapalhada, também vê quem é a divindade dela. Agora, você vê uma pessoa piedosa, porque ela serve a Jesus. Porque a gente vai ficando com a natureza, e a Bíblia diz isso, que nós seremos transformados para ficar como Ele é. Inclusive, a próxima lição, a 13, que vai falar sobre Filipenses 3, 20 e 21. Fala, aguardamos Jesus que transformará o nosso corpo para ser igual ao dele. Então nós seremos iguais nesse sentido, né, da transformação que Deus nos dará. O trecho de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, é um paralelo ao versículo do nosso textuário de Romanos 8. Ele diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Clama, Pai, Papai. Ali vemos que o Filho foi enviado por Deus Pai, com o propósito distinto de criar no coração humano o clamor que diz, Abba, Pai. Então a certeza da graça tem sido corretamente entendida deste versículo, contrariamente ao parecer daqueles que pensam que ninguém pode ter a real certeza de que está salvo. Exatamente essa relação, quando você fala meu Pai, esse relacionamento de comunhão, isso é graça. Então todas as vezes que eu pergunto para uma pessoa, quando a pessoa fala e fala tanta coisa, eu fico ouvindo. Aí eu falo, ela até leva um choque, coitada, que fala tanta coisa, por isso que eu vou combater, eu fico ouvindo, na hora que ela termina, eu falo, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora,
Você tem certeza que você... veja bem. Falei, tá vendo? Falei, você nem tem certeza de salvação. Já coitado, a pessoa já fica toda... Aquela pessoa que eu vou discutir. Falei, você nem tem certeza. Sabe por quê? Porque você não tem relacionamento correto com Deus. Não, mas como que eu vou ter certeza? Se eu permanecer até o fim. Falei, não estou falando até o fim, estou falando agora. Se o fim for agora. Se você morrer agora, se você tiver um infarto fulminante agora, você tem certeza da sua salvação? Não, veja bem, é o quê? Você vai ser salvo pelas obras? Você precisa fazer uma obrinha? Você precisa dar mais cesta básica? Você precisa respeitar mais não sei o que lá? Você não tem salvação, meu amigo. Você precisa nascer de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Irmãos, quem nasceu de novo, quem foi lavado no sangue de Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem certeza de salvação. Meu irmão, eu sou um pecador, não importa. Você é salvo pelos méritos de Jesus, conquistado na cruz do Calvário. Se você crê no sacrifício de Jesus, você é salvo porque é pela graça, não é pela sua capacidade. Então Paulo fala assim, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, graça, favor e merecido. Então quando a pessoa sente esse novo nascimento, sente a presença do Espírito Santo, está salvo, pelos méritos de Jesus no Calvário. Irmão, mas nem deu tempo de batizar, está salvo. Irmão, não deu tempo de eu fazer o cartão de membro, você está salvo. Você está salvo, você crê em Jesus, você crê no sacrifício. Esse é o poder que há. O problema é que o diabo injeta na cabeça do ser humano que ele tem que fazer alguma coisa. Ele não se conforma. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, irmão, quando você sente a salvação em Cristo, o processo da santificação inicia na sua vida. Pode ficar tranquilo, você foi salvo pelos méritos de Jesus, conquistado na cruz do Calvário. Sabe por que tem um monte de crente que está procurando uma igreja boa para ele? Porque não é salvo. Ah, eu fiquei aqui na Assembleia, mas agora eu vou para não sei para onde. Aí vai para não sei para onde. Não é salvo. Está procurando uma igreja boa. Você vai cair numa seita religiosa, vai ser escravo dos caprichos, porque achando que fazendo todas aquelas regras, aí sim tem salvação. Vai ser escravo de homem. Mas graças a Deus que nós cremos em Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas se você quer glorificar, glorifica o nome de Jesus, porque foi Jesus que te comprou com o sangue dele e te deu o direito de salvação. Eu vos dou a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós recebemos pela fé em Jesus, não porque eu sou membro da Assembleia de Deus Ministério Belém, não porque eu sou de igreja tal, não, porque eu recebi de Jesus, graças a Deus. Então tem certeza de salvação sim. Se não tiver, tem algum problema. Aí está servindo homem, está servindo religião. Filhos, no original grego, o termo aqui é o tekna, não é o ios, né? Ordinariamente, embora não com exclusividade, significa filho por geração real, em contraste com filho por adoção. Ou seja, filho usado em alguma expressão metafórica. Veja, embora nós somos de fato filhos por adoção, mas na prática Deus olha a gente como filho normal, como sendo filho dele mesmo. Agora precisa tomar cuidado, porque filho de espécie é só Jesus. Então você pega lá o credo, nós vamos estudar isso no próximo trimestre, sobre a doutrina da Santíssima Trindade, inclusive é a primeira lição do ano de 2026, ele fala o seguinte, que o credo atanasiano do século IV, ele declara algo muito bonito, ele fala assim, o Pai é eterno, não foi gerado e nem é procedente. O Filho é eterno, mas foi gerado do Pai. E o Espírito Santo é eterno, mas não é gerado, é procedente, porque Deus enviou o Espírito Santo. Então esse é o credo que é chamado atanasiano, com base na Bíblia, que nós vamos estudar na primeira aula de 2026, que é a doutrina da Santíssima Trindade, o único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. Mas Jesus, ele é filho por natureza, ele tem a mesma essência do Pai.
Jesus é Deus de Deus, é o único que tem o DNA do Pai. Agora, nós também somos filhos de Deus por adoção, mas Deus nos considera como se fosse filho dele. Normal, não tem, porque se fala em adoção, às vezes tem gente que fala, mas então não é filho legítimo. Claro que é, inclusive no Brasil hoje, se adotou é filho, não tem mais esse negócio de, é que a gente tinha essas coisas na cabeça, né? Adotado, eu fui adotado, como se fosse uma coisa de segundo nível. Não, é a mesma coisa, os mesmos direitos, né? Então, essa é a perspectiva de ser filho de Deus. O crente certamente é filho pela fé em Cristo, o que também fica demonstrado na mensagem geral do capítulo 8. E também em Gálatas, e também em Efésios, Paulo fala disso, sobre a adoção. Não obstante, fica de pé a verdade que o testemunho da pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, se alicerça sobre o fato que somos por adoção filhos de Deus em Cristo. Olha que lindo, Jesus é o herdeiro, nós os co-herdeiros, porque Jesus nos adotou para a família de Deus. Então nós temos filhos de Deus na Bíblia, filho de Deus por geração, que é Jesus. O Salmo diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Então está aí já o primeiro ponto, Jesus, o Filho de Deus por espécie. Tem os anjos e as criaturas espirituais que são chamados filhos de Deus, mas eles foram criados filhos, filhos por criação. E nós, filhos por adoção. Então tem vários aspectos de filiação, mas o verdadeiro Filho de Deus é Jesus. Tá? Isso é incomparavelmente, né? Filhos nascidos, o Tekena, o Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo, por sua parte, faz com que o coração anteriormente frio, relutante a princípio, conheça e sinta e creia no amor de Deus. Ele derrama em nossos corações o amor de Deus. E aí restaura o meu livre-arbítrio, a minha consciência, para poder confessar a Jesus. Então ele traz a nossa consciência e discernimento da sóbria certeza das promessas contidas na Bíblia, aquela palavra através da qual, acima de todas as coisas, ele fala diretamente em nossos corações. Então ele mostra ao indivíduo, à pessoa, a mim, a você, as realidades de Cristo, o amado, em quem o crente tem recebido a adoção e a regeneração, levando-o a ver conforme a alma vê, quer dizer, internamente. Os crentes mais antigos, eles falavam que quando aceitaram Jesus, o coração ardeu. Eles falam isso, o coração ardeu, né? Foi tocado profundamente na alma. E aí você sente quão paternal é a acolhida de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. E então, acho que eu estou fora aqui de sintonia, deixa eu voltar aqui. Nascidos, ele mostra, tá. Então, por outro lado, o crente tem um encontro com a pessoa do Espírito Santo. De que maneira? No seu espírito, porque é coisas espirituais, né? Então, é esse homem interior, é essa pessoa interior que tem o acesso à pessoa do Espírito Santo. Ele responde o sorriso paternal, revelado não apenas com a lealdade de um súdito, mas também com o amor profundo de um filho. Um amor duradouro, reverente, terno, genuíno. Dois são os testemunhos por meio dos quais a mensagem de Jesus é estabelecida em seus efeitos. No homem interior, a saber, o espírito humano, em sua intuição acerca do Pai e do Espírito Santo, que confirma e expande esse testemunho interior. A cada dia, né, você vivendo uma vida espiritual. Por semelhante modo, há testes que confirmam o testemunho que o Espírito Santo trabalha em nós, acerca da nossa posição de sermos filhos de Deus. Então você vai lendo a palavra, Deus vai falando, vai te orientando, vai te capacitando. Vamos lá. O próprio impulso íntimo que nos impele a considerar Deus como nosso Pai, invocando-o como tal, esse sentimento que você tem em relação a Deus como sendo o seu Pai. A consciência, que disso temos intuitiva, não é nem racional, transcende isso.
Não é uma fórmula matemática. Por isso que a gente não consegue. O hino que a gente diz, porque Jesus me ama. Qual é a resposta? Eu não posso explicar, tá vendo? Então vai além da razão, é algo que vai além. 3, a comunhão, assim criada, e isso com Deus Pai e com Deus Filho, e que pressupõe um contato espiritual genuíno, né? Então você tem aquela comunhão com Deus, graças a Deus por isso. A comunhão que é criada entre nós e entre os outros crentes, em um profundo amor, formando uma espécie de laço familiar. A comunhão uns com os outros, né? Como diz 1 João 1,7. Um andar santo, em que há vitória sobre o pecado, apresentando por todo esse 8º capítulo de Romanos, bem como no trecho de 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A importantíssima consciência de que o alvo dessa nossa comunhão é fazer-nos semelhantes ao seu Filho, sendo-nos progressivamente confirmados segundo a sua imagem, por obra e graça do Espírito Santo. Então, a cada dia, aquilo que eu disse, o fiel vai ficando parecido com quem? Com o seu Salvador. Você passa a falar como Jesus fala, fica mais doce, mais acolhedor, mais sensível à voz espiritual. Essa é a vontade de Deus. Ainda ontem, na mensagem que nós ministramos no culto de Santa Ceia, falei que você tem uma mente espiritual. Pense nas coisas que são do céu e não nas coisas terrenas. Claro, se ficar pensando nas coisas terrenas, você vai ficar fragilizado, né? Inclusive depressivo. Então, a lição de número 12 fala sobre o espírito humano e o Espírito de Deus. Qual é a introdução dessa lição? Bem, nessa lição nós vamos estudar alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, mas também da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação, o desejo de orar em línguas estranhas, os que são batizados no Espírito Santo, e gestar o fruto do Espírito. Isso é fundamental. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Não adianta, irmão, ter um monte de religião cheia de disciplina, de regras, mas vira um monte de hipócrita. A segunda geração é pura hipocrisia. A primeira ainda vai lá, porque talvez teve alguma experiência, mas a segunda, a terceira, é pura hipocrisia, irmão. Fala uma coisa, faz outra. E quantos líderes pregam uma coisa na igreja, ensinam uma coisa, aquela pressão, mas lá na casa? Recentemente eu vi nos jornais internacionais uma foto do casamento da filha de um ministro da República Islâmica do Irã. Aqueles que mandam a mulherada cobrir a cabeça, tudo parecia, tudo com aquele manto preto, que é o chador, não pode mostrar nada. Aí tiraram uma foto íntima do casamento, a noiva toda com roupa de degote, tudo, não bate nada com nada. Quer dizer, a hipocrisia, ensina uma coisa para os outros, mas vive outra. Então é isso que ocorre quando as pessoas não nasceram de novo e começam a seguir regras. Eu via isso na universidade, pessoas, principalmente mulheres, que pareciam ser evangélicas, tinham o cabelo crescido, só usava saia, aquela coisa toda. Mas, meu Jesus amado, era um mau testemunho total. Por quê? Começa o problema da hipocrisia. Porque não é tão difícil assim seguir regras. Dá para seguir regras. Não se iluda, seguir regras não é o problema. Você só fazer aquilo, você fica... Mas é aquele problema daquela propaganda antiga de televisão sobre o Denorex, né? Denorex era um anticaspa, né? Um shampoo anticaspa. E a própria propaganda falava que ele, né, parece, mas não é, né? Parece remédio, mas não é. Então a pessoa parece que é crente, mas não é. Aí a gente descobre isso quando você vai conversar com a pessoa. Você logo percebe que não, só tem aparência. Que Deus nos guarde, porque aí não é autêntico e não vai dar fruto. Não adianta, não vai dar fruto. Qual é a palavra-chave da lição 12? Comunhão. Essa é a palavra-chave, porque vai falar da pessoa do Espírito Santo agindo. Então, o primeiro tema dessa lição, a obra inicial do Espírito.
Subtópico 1, consciência e fé. A ação, então, a operação do Espírito Santo começa onde? Na nossa consciência, despertando-a da culpa do pecado, que você é um pecador e precisa da graça de Deus. A necessidade de buscar, então, o perdão de Deus. E o Senhor Jesus falou sobre essa obra de convencimento em João capítulo 16, versículo de número 8. Olha só o que o Senhor Jesus diz. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo, convencer as pessoas. Mundo aqui são pessoas. Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a obra do Espírito Santo. Tem coisa, irmão, que é o Espírito Santo que faz, não é você. Você não vai convencer ninguém do pecado, não adianta. Você vai criar briga. Então é o Espírito Santo que convence. Ainda no espírito humano, o Espírito Santo remove a incredulidade. Lembra que eu disse que o Espírito Santo é que toca no nosso livre-arbítrio? E ele produz o que? Fé, mediante ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que pregar. Nós estamos aqui numa campanha para colocar um som novo. Por quê? O som que a gente chama de inteligente, né? Que as pessoas vão ouvir com alegria, porque a fé vem do ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Então, quando tem um som bonito, que a pessoa ouve um hino, ele vai ouvindo aquele testemunho, vai. Agora, irmão, a pessoa vai cantar, meu Deus do céu, fica aquela confusão da microfonia, a pessoa nem entende direito a mensagem. E a fé vem do ouvir. Então, quanto melhor um som perfeito. Então, todos que vão semear na obra de Deus, você está semeando na evangelização. Você, não, irmão, eu comprei uma caixa. Não, não é isso, irmão. Você está semeando em uma produção de aparelhos, mas que vai ajudar a divulgação. Então, você está semeando no Evangelho. Tá? Tudo que você cooperar, se você sentir da parte de Deus. Hoje está aí, ó, o Alisson está aqui, o presbítero doutor Marco não veio, porque ele foi viajar, né? A filha dele é de outra cidade. Mas os irmãos semeiem nessa campanha linda e Deus vai recompensar a sua vida. Então é mediante ouvir o que? A palavra de Deus, o que também atinge o nosso interior. Claro, irmão, isso aí é fato. Dependendo como a maneira a pessoa fala, você pode tranquilizar o espírito de alguém, a alma de alguém. E dependendo como você fala, você pode deixar a pessoa atormentada. Então o tom, até o tom de voz, né? Opera-se então a regeneração pelo novo nascimento, que é o nascer da água e do Espírito. Isso aqui não é batismo não, hein, irmão? Já vi irmão, coitado, no dia do batismo, pregar isso aqui. Irmão, vamos ler aqui em João 3,5, aí lê, que não nascer da água e do Espírito, aí falando do batismo. Irmão, Jesus não está falando do batismo para Nicodemos. Jesus está falando da operação da palavra. A palavra de Deus são águas purificadoras. Ela lava. Por isso que você tem que ler a Bíblia todo dia. Todo dia você tem que ler a Bíblia, irmão. Porque ela lava a sua alma. Lê um salmo, lê o Evangelho, lê a epístola. Então ela vai lavando. São águas purificadoras. E o novo nascimento tem a ver com isso. Santificação. Nascer da água e do Espírito aqui é da palavra e da atuação do Espírito Santo. A água é a palavra de Deus. E a atuação do Espírito, nascer da água e do Espírito. Tá? É o poder que a palavra de Deus produz. Então faz um propósito. Ano 2026, vamos ler a Bíblia, irmão. Se esforça. Olha, irmão, antigamente todo crente da Assembleia de Deus, lia a Bíblia. Vocês sabiam disso? Todo crente da Assembleia de Deus lia a Bíblia. Era o povo da Bíblia. Estava no ônibus lendo. Estava lá, qualquer tempo que tinha, estava lendo a Bíblia. Então pegue uma Bíblia, começa a ler a Bíblia. Tá? Nem se for, faz um propósito. Mas leia a Bíblia. 2026 é o ano de você ler a Bíblia. Se aprofundar, essa água vai lavar a sua alma, vai lavar o seu espírito, vai lavar a sua mente, o seu coração, para você ser bênção. Graças a Deus, faça a propósito. O espírito que estava morto, que é o seu espírito, né? Morto, o que significa? Separado de Deus, ele é vivificado, recebe a nova vida, o novo nascimento, com a presença
A Bíblia diz assim: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Jesus disse isso. E eu e o meu Pai viremos até Ele e faremos nele morada. Irmão, isso é só coisa de Deus, só cristianismo. Você nunca vai encontrar um judeu falando: ó, Moisés, quando Moisés entrou no meu coração, quando Moisés entrou no meu... Imagina, isso é até blasfêmia. Você nunca vai encontrar um muçulmano falando: ó, quando o Maomé entrou na minha vida. Imagina, irmão. Nunca, é até blasfêmia. Mas o crente pode dizer: quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, a minha vida mudou. Porque o Pai e o Filho entrarão em você e farão, porque você é o templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa singular da fé cristã, graças a Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente então renovada, a mente de Cristo. E aí você tem que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, a pessoa natural, não consegue entender as coisas de Deus, porque lhes parece loucura, não sabe. Irmão, quando você faz propósito de Deus, às vezes não tem porta, não tem nada, mas isso que é milagre. O que é um milagre? É quando não tem possibilidade, não tem porta, a pessoa não tem nem emprego. Não, pela fé, Deus vai honrar minha fé, eu vou ser um dizimista fiel, não, eu vou dar uma oferta, eu vou ler a Bíblia. Quando você faz propósito, Deus te dá as condições. Eu vou ler a Bíblia, irmão, vou ler a Bíblia no ano de 2026, eu vou ler a Bíblia. Deus vai te dar condições. Quando você exerce atos de fé, olha, eu vou buscar a presença de Deus para Jesus me batizar com o Espírito Santo em 2026. Deus vai te honrar, Ele vai te batizar no Espírito Santo. Agora você precisa fazer esse propósito. Aí fica indiferente, irmão, não quer nada, aí é difícil, né? Para ela, essas coisas parecem sem sentido para a pessoa natural. Você fala isso para a pessoa não tem lógica para ela. Aí ele acha que é até loucura. Isso acontece porque só é possível compreender as verdades por meio da operação, da ação da pessoa do Espírito Santo em nosso coração. Segundo subtópico, pedagogia do Espírito. Existe uma obra famosa, acho que do segundo ou terceiro século do cristianismo, de Irineu, que foi bispo da cidade de Lyon, na França. Ele escreveu uma obra chamada Pedagogia Divina. A Pedagogia Divina mostra que todos os assuntos do Antigo Testamento estão registrados como livro pedagógico para nós, para a gente não cometer os mesmos erros que os filhos de Israel cometeram pela incredulidade. A Deus querendo operar maravilha e a pessoa só murmurando, não entendendo. E às vezes Deus operando maravilha, vivendo de milagre, e a pessoa não entende que Deus está te dando milagre. Quer dizer, que Deus abra os nossos olhos, para nós termos mais sensibilidade espiritual, porque é possível que você esteja vivendo o sobrenatural de Deus e não está percebendo, não está enxergando. Então a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida, agora espiritual em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, graciosamente. É o amor de Deus, é a graça, graças a Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito. Sabe o que é a palavra pedagogo? Pedagogos, né? O que significa isso? É aquela pessoa que pega na mão da criança para ensiná-la. Esse é o papel do Espírito Santo, ele pega na sua mão para você ensinar, você não está sozinho, graças a Deus. João capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, que é o Paráclitos, o Espírito Santo, o advogado, confortador, o pedagogo, aquele que pega na sua mão, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora mesmo eu falei isso, né? Vamos orar para os irmãos que vão prestar a OAB, para eles lembrar. Então o Espírito Santo fará lembrar todas as palavras. Então você lê a Bíblia, o Espírito Santo faz você lembrar. Quando você estiver em situação adversa, em situações atípicas, o Espírito Santo faz. Você vem no culto, se ouve a palavra fica no seu coração, o Espírito Santo faz você lembrar. Graças a Deus. Agora a pessoa não vem no culto, não ora, não lê a Bíblia, o Espírito Santo vai lembrar você do quê? Não tem nada, você não buscou nada, tá?
Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, mundana, que pensa conforme os padrões ideológicos desse mundo, cheio de vozes iníquas. Tem até o hino, né? Que as irmãs cantam, né? Eu não quero mais ouvir as vozes, né? Mas só a sua voz, tá? Então, que Deus nos ajude, para que a gente não fique sujeito às vãs filosofias e ideologias desse mundo. O terceiro subtópico, ele fala da renovação. O terceiro subtópico fala da renovação da mente. Devemos viver então em constante contato com o Espírito Santo de Deus, para que a nossa mente seja sempre renovada, e aí a gente venhamos desfrutar da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Romanos 12:12. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, que você não tome forma do mundo, tá? Mas que você tenha uma mente sóbria. Por isso, é fundamental o quê? É fundamental uma vida de consagração total. Uma vida de consagração, olha só, uma vida de consagração, de leitura da Bíblia, diz que são as disciplinas espirituais, lembra? As 3 disciplinas espirituais: leitura da Bíblia, oração e consagração. Ainda ontem nós tivemos a oportunidade de tirarmos um momento aqui de consagração na presença do Senhor Jesus. Tão bom, irmão, faz tão bem a nossa alma, graças a Deus. Não há área da nossa vida acerca da qual o Espírito Santo não tem uma segura direção. O primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, ele era um pastor reformado. Ele fez uma declaração maravilhosa. Ele era o primeiro-ministro da Holanda, e ele disse, até os jornalistas ficaram espantados, falaram: mas como, quem que te orienta, quem tal? Ele falou: é o Espírito Santo. Ele falou: não existe nenhuma área na minha vida que o Espírito Santo não seja o Senhor. Olha, já pensou? Primeiro-ministro da Holanda, dos Países Baixos, Abraham Kuyper, o nome dele. É isso, irmão, que você possa dizer como o Abraham Kuyper: não existe nenhuma área na sua vida que o Espírito Santo não possa dizer: eu sou Senhor. Olha que lindo. Qualquer área, lá na sua empresa, você trabalhando, qualquer atividade, o Espírito Santo é o meu condutor, é o meu consolador. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Glória a Deus por isso. Ele é o Senhor. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito Santo, ele fala de muitas maneiras. É o Espírito Santo que traz sabedoria e revelação. É o Espírito Santo que esclarece questões duvidosas. É o Espírito Santo que gera entendimento e paz. É o Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso coração. Então, nesse texto, coração é cardia. Lembra? Preciso ir no cardiologista. Cardia, é o estudante de coração, cardiologista. Cardia significa o quê? Homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que é entrelaçado com o espírito, com a alma, é inseparável. A alma e o espírito são inseparáveis. Eles são chamados olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos a iluminação do Espírito Santo, para compreendermos o quê? A revelação divina, as verdades fundamentais. Efésios capítulo 1, versículo 18, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Graças a Deus. Então, o resuminho desse primeiro tópico: o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Segundo tópico: testemunho, intercessão e edificação. Tudo que nós já falamos, né? Primeiro subtópico do item 2, o Espírito testifica com o nosso espírito. Nós já vimos. Romanos capítulo 8, que fala dessa comunicação do Espírito Santo. Fala como o Espírito Santo opera na vida do crente regenerado. Olha aí, Romanos 8,16, que é o nosso texto áureo. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito Santo
E o espírito humano traz a segurança de fé, segurança de salvação, graças a Deus. Por isso Paulo orava pelos efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo. Efésios 3,19. Que amor é esse? Aquele amor que excede todo o entendimento. Subtópico 2, do tópico 2. O Espírito intercede. Também já vimos isso, que nós temos o quê? Nós não somos órfãos. Engraçado que um dia eu vi o pessoal da Igreja Católica dizendo assim: nós não somos órfãos porque temos Maria como mãe. Eles falam isso, os católicos. Mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que nós não somos órfãos porque nós temos o Espírito Santo. Jesus disse isso: vós não sois órfãos, vocês têm o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E as pessoas de tradição católica, elas dizem também que não são órfãos, mas só que a base deles não são bíblica, é uma tradição. Fala, não, nós não somos órfãos, nós temos a nossa mãezinha, que é a Maria. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós não somos órfãos porque nós temos a pessoa do Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala: não vos deixarei órfãos, virei outra vez, enviarei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que não nos deixa órfão. Que lindo, né? A ação do Espírito Santo. Romanos 8, 2 e 27. A intenção do Espírito que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra, então, o ensino de Paulo aos Efésios. Isso nos lembra o quê? Que fala sobre a amplitude da ação do Espírito Santo. Então, o Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir e operação. Uma das razões disso é a ação do Espírito Santo no processo da intercessão. Ele intercede por nós. O Espírito Santo é que penetra no nosso interior, até a divisão da alma e do espírito, né? E ele conhece a intenção do nosso espírito. O rei Salomão escreveu em Provérbios 20 e 27, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Graças a Deus. Então, o resuminho do tópico 2, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda, que vai muito além da nossa compreensão, do nosso entendimento. E o tópico 3 da lição, edificação e fruto do Espírito. Bom, o primeiro subtópico do item 3, o Espírito ora bem. A ação, então, do Espírito Santo, na esfera do espírito humano, é vista também na carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre o dom das línguas. Então, as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, a evidência de que foi revestida de poder é a glossolalia. O que é a glossolalia? Línguas espirituais. Não é a língua humana. A língua humana, na Bíblia, a Bíblia chama ali, a Bíblia faz uma diferença em Atos capítulo 2. Diz que eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Mas a palavrinha ali é glossolalia. Aí a hora que vai falar que as pessoas entendiam o seu próprio idioma, aí fala dialectos. É uma outra coisa. Então, a pessoa entendia na sua própria língua, mas a pessoa que falava não estava falando em outra língua. Agora mesmo estava falando com o pastor aqui, José Carlos, que o meu tio, que muito tempo católico, seminarista, e ele, um dia, como ele sempre gostou muito da minha mãe, sempre respeitou muito minha mãe, irmão dela, né? Um dia minha mãe convidou ele para ir na nossa igreja, ele foi, isso na década de 70, e ele ficou lá no culto, sentado, ouvindo o culto. A hora que terminou o culto, ele chamou minha mãe e falou: eu queria falar com aquela irmã, uma senhorinha. Aí, minha mãe chamou a irmã para falar com ele, esse aqui é meu irmão, tal, tal. Aí ele falou assim para a irmã: a senhora aprendeu latim aonde? A irmã olhou para ele com uma cara de espanto e falou: irmão, eu nem sei falar o português, como que eu vou falar latim? Aí, mas a senhora estava falando na hora do culto em latim? Aí a irmã entendeu, né? Ela falou: não, eu estava falando em mistério, eu não estava falando em latim. Mas o Espírito Santo fazia que ele ouvisse em latim, porque ele estudava o latim. Você vê como que Deus... mas a irmã estava falando língua estranha, língua normal. Então essa é a diferença. Em Atos dos Apóstolos eles estavam falando língua estranha, a glossolalia.
línguas espirituais. Mas as pessoas de todas as nações entendiam, porque o Espírito Santo fazia elas entender em seu próprio dialeto, em sua própria língua. Mas a pessoa mesmo estava glorificando a Deus, ele não estava pensando que ele estava falando persa, estava falando em grego, nada disso, ele estava falando língua estranha. Mas o Espírito Santo fazia que as pessoas entendessem em sua própria língua. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque a pessoa não sabe o que está falando, ela está glorificando a Deus. Mas é importante, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Então, quando oramos, oramos em línguas. Portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem, ó. Então, o espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Claro, você está orando em línguas. Mesmo assim, somos edificados. Por isso que Paulo fala, não proibais falar línguas. Paulo não apenas orava em línguas, ele também cantava em línguas. Como nós sabemos isso? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. É só você ler lá, tá? Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na nossa comunhão com Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido pelo poder. Então, falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Bom, o ápice e o tópico 2 para encerrar, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo é o fruto, que eu e você deve buscar. Atos 5, 22. O fruto chamados de fruto do Espírito, representa o ápice da vida cristã. Então, eu e você devemos buscar esses dons. O Espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dias após dias. Haveis sido santificados pelo Espírito do vosso Deus. É a obra do Espírito que produz a santificação em nosso coração. Agora, o fruto é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Às vezes a pessoa está passando uma luta, mas ela está alegre. É fruto do Espírito. Às vezes está enferma, mas ela está cheia de esperança, de alegria, de fé. Fruto do Espírito. Então, eu e você temos que produzir. O fruto, irmão, é singular, é fruto do Espírito. Mas ele tem 9 aspectos. São os 9 aspectos do fruto. Isso é viver e andar no Espírito de Deus. Então, resuminho do tópico 3. A oração em línguas edifica o Espírito e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, exemplo, amor, gozo e esperança. Olha, irmãos, que essa palavra de Paulo, que ele afirma em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 17, seja uma verdade, então, na nossa vida também, né? Ele fala assim, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E a lição de número 13, a última lição para encerrarmos o trimestre, é a lição 13, olha que bonito, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Se Deus permitir, será no último domingo do ano de 2025, dia 28 de dezembro. Que Deus continue abençoando os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Pastor Rubens Sebastião, dando a continuidade da nossa escola.